Contratar jogadores ruins é uma prática comum no futebol, mas lidar com as consequências dessa escolha é onde mora o verdadeiro desafio. O caso de Pedro Raul no Corinthians exemplifica perfeitamente como decisões precipitadas podem se transformar em armadilhas de longo prazo para clubes. Em janeiro de 2024, o Corinthians apostou alto em Pedro Raul, pagando 25 milhões por um centroavante que vinha de bons números no futebol mexicano. A lógica parecia coerente: investir em um jogador com porte físico, presença diária e histórico recente de gols. No entanto, o que o clube não considerou foi o contexto técnico e tático necessário para que Pedro Raul entregasse aquilo que se esperava. Resultado: 3 gols em 32 jogos, muitos deles como reserva, e uma enorme frustração. Aqui está o dilema. É relativamente simples justificar uma contratação. Há números, estatísticas e até expectativas infladas por boas temporadas isoladas. Porém, a dificuldade está em prever a adaptação do atleta, sua capacidade de corresponder à pressão de um grande clube e a conexão com a ideia de jogo da equipe. Muitos clubes brasileiros caem na armadilha de contratar sem considerar esses fatores, e quando o desempenho não aparece, resta apenas lidar com as consequências. No futebol, o contrato é a lei. Pedro Raul assinou com o Corinthians até 2027, com uma multa rescisória astronômica, que é algo comum em negociações desse tipo para proteger o investimento inicial. No entanto, quando o jogador não entrega dentro de campo, o clube se vê preso a essa relação contratual. Vendê-lo por um valor justo para recuperar parte do dinheiro gasto é difícil. Reincidir unilateralmente é financeiramente inviável e o empréstimo pode ser uma solução paliativa, mas que não resolve o problema estrutural. Além disso, há a questão do próprio jogador. Pedro Raul, apesar do desempenho pífio, optou por continuar no clube e buscar uma volta por cima. Ele cita exemplos como Yuri Alberto, que teve fases ruins, mas conseguiu se recuperar. Essa mentalidade é compreensível sob o ponto de vista do atleta, mas agrava a situação do clube. Sem interesse em sair e com um contrato longo, ele se torna um peso no planejamento esportivo e financeiro do Corinthians. Agora, quando um jogador com alto custo não rende, o impacto vai além do campo. O valor de mercado do atleta despenca e eventuais ofertas de outros clubes ficam abaixo do esperado. No caso de Pedro Raul, o Corinthians vê o centroavante como uma possível moeda de troca, mas recuperar até parte dos 25 milhões de reais investidos parece improvável. A responsabilidade do clube agora é limitar os danos, mas as opções são escassas. Ou aceita propostas abaixo do valor de compra, ou continua pagando altos salários para um jogador que não contribui. Esse caso do Pedro Raul precisa servir como lição. Contratações no futebol não podem ser baseadas apenas em números ou no potencial aparente de um jogador. É preciso um trabalho minucioso de análise técnica, psicológica e contextual. Será que o jogador se encaixa no modelo tático do time? Será que tem a mentalidade para lidar com a pressão de um gigante como o Corinthians? E principalmente, há alternativas mais seguras no mercado? Responder a essas perguntas pode evitar contratações desastrosas. Para o Corinthians, o dano já está feito. Agora cabe à diretoria encontrar uma fórmula de mitigar o prejuízo e, acima de tudo, evitar que histórias como a de Pedro Raul se repitam. No futebol é fácil contratar um jogador ruim. Difícil mesmo é arcar com as consequências dessa escolha.